Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos aqui nesse 7º dia da nossa quaresma. Que bênção estarmos todos aqui reunidos para estarmos meditando, refletindo a palavra de Deus. Então você jovem, católico, evangélico, você jovem que não sabe o caminho que você vai seguir na tua vida, seja muito bem-vindo. Bom dia, Natan, que Deus te abençoe. Bom dia a todos que vão chegar aqui, que pedem a Deus um caminho, uma luz para os seus caminhos, para verem qual caminho devem seguir, para onde essa vida deve ir. Passamos aqui nessa terra, em média, aí vão colocar uns 80 anos, quem sabe alguns vão chegar até os 100, mas tantos vão estar partindo no dia de hoje. A gente não sabe se a gente vai atravessar e chegar nessa noite do dia de hoje. Então, por isso, nós pedimos a Deus para abençoar o nosso caminho e as escolhas que vamos fazer. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe, que alegria te ver aqui. E assim, nós pedimos a Deus para apontar o nosso caminho. E o caminho é a palavra de Deus. Ele é a verdade, a vida. Ele é o caminho. E por isso, no dia de hoje, fico muito feliz de estar aqui com vocês para meditarmos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi o Senhor que nos ensinou. E na oração do Pai Nosso, a gente tem 7 pedidos. 7 pedidos ao nosso Pai. 4 são pedidos, os primeiros 4 pedidos positivos, e 3 são outros pedidos que a gente pode entender como pedidos negativos, que se referem ao pecado. Então, no dia de hoje, como ontem nós vimos, os 3 primeiros mandamentos são referentes à nossa relação com Deus. E os outros 7 são em relação à nossa relação com os nossos irmãos. E aqui no Pai Nosso vamos conhecer então os 7 pedidos, porque às vezes fazemos a oração do Pai Nosso tão rápido e não prestamos atenção, podemos não estar prestando atenção nas palavras que estamos dizendo. E logo após vamos fazer a reflexão do dia de hoje, do livro que vai nos acompanhar nesses 40 dias, A Cruz de Cristo, com as 40 meditações sobre esse caminho que o Senhor percorreu até o Calvário. Então vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em Mateus 6, do 7 ao 15. Mateus 6, 7 ao 15. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho penetrem no mais profundo da nossa alma e do nosso coração, que transformem a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, e que de fato permitam a ação do Senhor transformadora, a conversão do nosso coração. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, o Senhor nos ensina: eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu. Já nos lembrando quem é o nosso Pai, e se o nosso Pai está no céu, que o nosso futuro, que o nosso lugar de morada
seja também o céu, porque o teu lugar, o meu lugar, é junto com o nosso Pai. Então essa terra é um lugar de passagem. Tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente conquista, a gente sabe que daqui a pouco vai passar. E o nosso lugar, nossa morada definitiva é o céu. Estamos plantando não para colher aqui. Colher aqui é muito fácil. Mesmo se for coisas ruins, é muito rápido de acabar. Provavelmente não vai passar aí de seus 80, no máximo 100, 120 anos, como fala a Bíblia. Bom dia, Stephanie, que Deus te abençoe. Não vai passar muito mais que isso. O problema é colher essas coisas ruins na eternidade. Passar a tua eternidade colhendo o que você plantou nessa terra. Aí sim é um problema. E a tua eternidade é para passar junto com o teu Pai que está no céu. O meu Pai que está no céu. Então o Senhor nos lembra a nossa origem. Em primeiro lugar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aqui está o nosso primeiro pedido, nosso primeiro desejo na oração do Pai Nosso, para santificar o nome de Deus. Ele que é santo. Lembrar essa santidade, a divindade do nosso Pai. E nos fazer lembrar também a santidade em que devemos viver. Santificado seja o vosso nome, porque Ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o teu Pai. Então, olhar para você hoje, assim como sairmos daqui dessa tela e formos nos olhar no espelho da nossa casa, do nosso banheiro, que você possa olhar e se lembrar que o teu Pai é santo e que você, filho desse Pai, também tem essa faísca, essa chama dessa santidade dentro de você. Lembrar que esse mundo que a gente está aqui é passageiro. Tudo que você está fazendo, que eu estou fazendo, é extremamente passageiro. E que o nosso lugar definitivo é junto com o nosso Pai Santo que está no céu. Primeiro, então, santificar o nome do Senhor. O segundo, venha a nós o vosso reino. Pedimos que esse reino glorioso, de bondade, de amor, de misericórdia, venha até nós. Queremos que o nosso Pai se faça presente no meio de nós. Venha a nós o vosso reino, esse reino do Pai, que esteja no meio de nós, no meio da nossa família, no meio do teu trabalho. E aí a gente começa a analisar, será que o que eu tenho feito, o ambiente onde eu tenho frequentado, o ambiente como eu construí a minha família, como eu construí as minhas relações de trabalho, é um ambiente onde o Senhor pode fazer morada? Será que é possível o Senhor, a gente clama, venha a nós o vosso reino? Será que tem espaço para o Senhor morar, habitar na minha casa, na tua casa? Será que a gente está dando espaço para o Senhor fazer morada junto de nós? Ou será que é o orgulho, a vaidade, o dinheiro que tem ocupado esse lugar onde o Senhor podia fazer morada? Mas o nosso coração, tão cheio das coisas do mundo, não permite que o Senhor habite em nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí as coisas começam a apertar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí, será que a gente está pronto? Principalmente nós, jovens, será que estamos prontos para o Senhor fazer a vontade dEle na nossa vida? Será que estamos dando esse espaço de novo? Será que estamos dando espaço para o Senhor fazer a vontade dEle? Ou será que quando Ele faz a vontade dEle, a gente, como crianças birrentas, você que é pai, você que é mãe, fica vendo aí teu filho fazendo pirraça e como você fica chateado por conta disso, quando dá aquele show no mercado, se jogando pelo chão, né, esperneando, gritando, batendo perninha. E quantas vezes o Senhor olha pra gente, a gente faz a mesma coisa. A gente não deixa Ele vir fazer morada na nossa casa, no nosso coração,
né? Que sempre o Senhor, quando fala casa, quando fala família, né? Quando fala casa, ele sempre está se relacionando à família e ao teu coração. Quantas das vezes o Senhor não encontra esse espaço para fazer morada no teu coração e muito menos você deixa que ele faça a vontade dele na tua vida. Então, na oração do Pai Nosso, que possamos sempre estar conscientes. Tudo bem, Senhor, faça a tua vontade. E como que eu vou saber a vontade de Deus, Juliana? Como? A partir do momento que você silencia, que você olha para dentro. A gente está no período da quaresma agora, você já fez a tua confissão. Que você olha, ontem nós lemos os 10 mandamentos, olha para a tua vida, para os teus pecados, busca a confissão com o teu padre, com o teu pastor, silencia esse barulho da tua cabeça, silencia o teu coração, oferece a Deus os sacrifícios que você combinou com Ele. Espero que já tenha combinado com o Senhor o que você vai fazer de entrega, de sacrifício nessa quaresma. Faz uma boa confissão e silencia e pede ao Senhor que fale ao teu coração. Aumenta o teu tempo de oração para o Senhor poder falar contigo. Aumenta o teu tempo de oração dentro de uma capela, dentro de uma igreja, diante de Jesus, diante do altar do Senhor. Assim que o Senhor vai falar contigo a tua vontade. Só que você tem que escolher dar a Ele esse tempo, conforme você pediu, para que venha a nós o reino de Deus. Como você pediu isso na oração do Pai Nosso, você tem que estar presente para viver esse reino de Deus no meio de nós. E você precisa dar tempo. Só que a gente está correndo tanto, e obviamente isso é uma armadilha do demônio para te catar, para te sequestrar, que é o quê? Tem que trabalhar muito, tem que ganhar muito dinheiro, tem que estar presente em rede social, tem que acompanhar tudo que é Reels, tem que acompanhar todas as atualidades que estão acontecendo no mundo. E aí isso tudo rouba o tempo de Deus. E tudo que o inimigo precisa é ganhar o teu coração. E hoje, na oração do Pai Nosso, nós estamos entregando o nosso coração ao nosso Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Imagina só, no céu tudo que acontece é de acordo com a vontade do Pai. E aqui na terra a gente pede isso também. Que tudo que aconteça na nossa vida, coisas boas e coisas que a gente não entende, que por hora a gente chama de coisas ruins, mas que seja tudo conforme a vontade do Pai. E a gente não sabe o propósito de Deus. Uma doença pode ser também o caminho que Ele encontra. O desemprego pode ser o caminho que o Senhor encontra para te alcançar. Talvez seja a única forma onde você para e fala, meu Deus do céu, e Ele consegue alcançar o teu coração. Então a gente não pode reclamar. Ontem a gente falava das palavras na nossa meditação. O quanto nós precisamos tirar as palavras que ferem, as palavras de queixa, de reclamação da nossa boca. A gente não sabe o propósito de Deus com o que está acontecendo. A gente precisa agradecer, pedir a Ele sempre sabedoria e força. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, quarto positivo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui não estamos falando só do pão da comida, que o Senhor sabe que precisamos, e Ele tudo provê, mas aqui está também o pão que alimenta a nossa alma, e que nós precisamos pedir a Ele todos os dias esse pão que é Ele mesmo que alimenta a nossa alma. Ele que está presente na Eucaristia e quer se fazer presente, se unir, Deus Todo-Poderoso, vem à Eucaristia para se unir a nós, pequenas, humildes, fracas e pecadoras criaturas. E como o maná, não dava para colocar o maná em conserva, levar num monte de potinho e levar para casa o maná. Não dava para guardar, ele estragava de um dia para o outro. Então o Senhor dá a dose que é necessária todos os dias. E por isso que nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor. O pão nosso de cada dia. É para todos os dias que Ele seja esse alimento para a nossa alma. E nós precisamos acordar conversando com o Senhor, pedindo a Ele, oferecendo a nossa vida,
mostrando os nossos desejos, mostrando os nossos medos. E não tem, querido e amado irmão e irmã, não tem ninguém para você falar melhor, que saiba te ouvir, que saiba te compreender melhor que o Senhor. A tua confiança não pode estar em outro ser humano. A tua confiança precisa estar em Deus. E precisa estar nesse Pai, que é o teu Pai. Imagina só, o teu Pai está no céu. O teu Pai é o Deus Todo-Poderoso. Você precisa confiar nesse Pai. Você precisa entregar para Ele a tua vida e as tuas dores, os teus medos, os teus sonhos para o teu Pai. Não adianta ficar falando aí para amigos, mesmo para a tua família. Não adianta, porque ninguém vai conseguir te dar os conselhos melhores que no momento de silêncio o Senhor te guiar e guiar o teu coração. Você precisa confiar nessa oração que você faz há tantos anos, mas que agora, espero que nessa quaresma seja de forma mais consciente. E agora vem os 3 últimos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, aos que nos ofenderam. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E o que nos afasta do Senhor é o nosso pecado. E aqui nós pedimos ao Senhor para perdoar as nossas ofensas, para perdoar os nossos pecados. Mas o Senhor nos fala que Ele vai perdoar as nossas ofensas da mesma forma como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Bom dia, Sebastião, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. O Senhor vai perdoar os nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos aos que nos ofendem. E aí vem mais um chamado à tua confissão nessa quaresma. Como você tem perdoado, como você tem levado a tua vida perdoando aos que te têm ofendido. Então você precisa ir lá, fazer o teu exame de consciência, confessar os teus pecados, né, para o padre, para o pastor, se humilhar o teu coração, apresentar diante de Deus esses pecados e pedir a Ele também essa força, que a gente sabe que não é nada fácil. Pode levar anos para você, em contínua oração, isso em contínua oração, pode levar anos para você perdoar a alguém que te ofendeu. Mas colocar um tapete por cima, tapar o sol com a peneira, não vai resolver o problema. Você vai, porque se você não perdoar essa pessoa que te ofendeu, o Senhor também não vai poder te perdoar. Porque o Senhor se deu por nós numa cruz. E o Senhor nos perdoa. O Senhor morreu pelos nossos pecados. E como nós não vamos conseguir perdoar no nosso coração, Jesus morreu por nós. E o que Ele pede naquele alto da cruz é que o Senhor perdoe as pessoas que estavam ali ofendendo Ele. Jesus é um milagre o Senhor falar naquela situação que Ele estava no alto da cruz. E ali Ele pedia ao Pai para perdoar essas pessoas. E como você, pecador, tanto quanto o outro colega, a outra pessoa, ou aquele familiar, ou alguém que você ama, ou teu pai, a tua mãe, ou a tua esposa, teu marido, teus filhos, não vai perdoar. Se Jesus Cristo no alto da cruz pediu o perdão ao Pai para aqueles que ofendiam Ele, que nós possamos pedir também. Mas esse é um dos maiores exercícios de força que você vai estar demonstrando para Deus, que é perdoar aos que te têm ofendido. Não dá para tapar o sol com a peneira, querido e amado irmão e irmã. E se você precisa do padre para te ajudar, se você precisa do pastor para te ajudar, não perca tempo. Primeiro, a confissão que você precisa fazer nessa quaresma e que, se possível, busque nesse final de semana. Se for mais fácil para você, ou durante a semana, busque a confissão. E aproveite para pedir ao padre, ao pastor, as orientações necessárias para que você consiga perdoar essas pessoas que te ofenderam. Bom dia, Pati, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E não nos deixeis cair em tentação. Sexto, não nos deixeis cair em tentação.
Porque depois que você perdoar essas pessoas que te ofenderam, que é esse exercício, essa força que tem que nascer dentro de você para você conseguir perdoar essa pessoa que te ofendeu, que você vai passar aí, se for muito difícil, você vai passar anos pedindo ao Senhor para te dar a graça de perdoar. Mas você não pode morrer sem perdoar alguém, porque o Senhor só vai te perdoar dos teus pecados da mesma forma como você perdoou a essa pessoa que te ofendeu. Então você não pode, querido e amado irmão e irmã, não podemos fazer isso, não podemos morrer. E como a gente não sabe quando a gente vai morrer, você tem que resolver isso logo. Você tem que resolver isso logo, essa pendência, porque se o Senhor te chamar e você no teu coração tiver alguém que você não perdoa, se você chegar diante do Pai, o Pai vai falar que não pode te perdoar porque você não perdoou aquela pessoa. E você vai estar privado do céu. Imagina só, você não precisa passar por isso, querido e amado irmão e irmã. E depois de fazer esse exercício, esse sacrifício de conseguir perdoar, você entra para batalha, porque não para. E o Senhor quer ver os filhos dele somos reais guerreiros do Senhor. E não nos deixeis cair em tentação. A gente vive numa constante batalha. E o Senhor quer nos ver lutando para o céu. Porque sabe qual é o trabalho do demônio? Ele passa dia e noite te olhando para te lançar as tentações. Ele não tem nenhum outro trabalho. O demônio não tem outro trabalho, não tem outra coisa para o distrair, a não ser te levar para o inferno. Te dá todas as pistas, o caminho para te levar para o inferno. E você não tem outro caminho a não ser ir para o céu. É só isso que você tem que se preocupar. É na tua vida que você chegue ao céu. Então, conforme o demônio ele não perde tempo, nós precisamos pedir ao nosso Pai. Agora, com o nosso coração, já com o perdão de Deus e perdoando os nossos irmãos, nós precisamos pedir: não nos deixeis cair em tentação. E por fim, 7º, mas nos livre do mal. Que o Senhor nos livre do inimigo, porque ele realmente, ele não tem outra coisa a fazer a não ser ficar rondando como um leão que ruge ao nosso derredor. O inimigo está aí para te levar para o inferno, para te jogar as tentações, para te levar para o pecado, para fazer você cair. E que o Senhor e os nossos anjos da guarda possam estar nos livrando das tentações, não nos deixando cair nas tentações e nos livrando do mal. Bom dia, Samuel, que Deus te abençoe. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Aqui, queridos e amados irmãos, não dá para brincar. Já foi tempo demais perdido. E que essa quaresma não seja um tempo inútil nas nossas vidas, mas sim um tempo de conversão. E aqui nós vemos hoje, na nossa 7ª meditação do livro A Cruz de Cristo, 7ª meditação, começaram a cuspir-lhe, começaram a cuspir no Senhor. E imagina só, o Filho de Deus passando por isso, ele ainda é capaz de perdoar a humanidade. Independente do que aconteceu na tua vida, independente do que aconteceu na minha vida, nós precisamos ser capazes, pedir a Deus a graça de perdoar o nosso irmão, porque cuspiram no rosto do Filho de Deus. Imagina só o céu vendo isso. Imagina a dor de todos os anjos. Imagina a dor do pai, vendo o filho, o pai que estava ali junto com o filho, passando por isso. E se Jesus foi capaz de, em meio a uma cena tão dolorosa, tão humilhante, imagina só você ser cuspido por alguém. Imagina se você seria capaz de perdoar alguém por ter cuspido em você. O nosso Pai, Jesus Cristo, foi levado a cabo a morte e ainda assim nos perdoa. E ainda assim se faz presente nas igrejas todos os dias,
as capelas abertas, as igrejas abertas, de esperando para te perdoar. O padre, o pastor, lá esperando para te dar o perdão a qualquer manifestação, pequena manifestação que o teu coração demonstre de arrependimento. O Senhor já abre um grande sorriso e se alegra com o teu retorno, como aquele pai do filho pródigo. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, nos lembramos de tudo que o Senhor passou para viver essa Páscoa de uma forma diferente e, de fato, conquistarmos a conversão do nosso coração. E aqui, vou dar uma adiantada na leitura. Então, Jesus ontem, tinha sido levado a Caifás para o julgamento, aceleraram o julgamento do Senhor. E hoje, o Senhor, nessa leitura, ele, quando apertaram ele, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Messias, se tu és o Filho de Deus. Bom dia, Mateus, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora a leitura, a meditação de hoje. 7ª meditação, começaram a cuspir-lhe. E aí perguntaram se ele era realmente o Deus vivo. Imprensaram Jesus para chegarem nesse ponto porque queriam condená-lo por blasfêmia. Perante essa comissão feita pela autoridade suprema de Israel, Jesus confessa solenemente ser o Messias e o Filho de Deus e anuncia o seu triunfo definitivo. Toma uma atitude muito simples diante do tribunal e responde: tu o disseste. E a seguir acrescenta que em breve o verão chegar como juiz. Daqui em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vir sobre as nuvens do céu. Então, os próprios membros do Sinédrio puseram-se a maltratar ao Senhor. Começaram a cuspir-lhe na cara e a esbofeteá-lo. Cai saliva sobre aquele rosto que, como escreverá São Pedro, os próprios anjos desejavam contemplar. Isaías tinha o anunciado: ofereci o meu corpo aos que me feriam, e não afastei a minha cara daqueles que cuspiam em mim e me insultavam. Já lemos e meditamos muitas vezes essa cena, mas é sempre difícil e duro imaginá-la. Cuspiam-lhe na cara, davam-lhe pontapés, bofetões, empurrões, espancavam o Senhor. Como se degradaram aqueles homens, os guias do povo. O exemplo dos mestres foi seguido com facilidade pelos servidores que se encarregaram da custódia do Senhor durante o resto da noite. Uma noite dos mais brutais sofrimentos que um ser humano poderia viver. Para escarnecer da sua fama de profeta, vendaram-lhe os olhos e batiam-lhe enquanto lhe perguntavam: adivinha, Cristo, quem que te bateu? Vendaram-lhe os olhos, esses olhos de olhar amabilíssimo, que tinham chorado por Lázaro, que ontem como hoje e sempre conhecem o passado, o presente e o futuro, que perscrutam os corações e tantas vezes choram por nós, que estamos cegos ou não queremos ver. Senhor, que eu veja, é o que lhe pedimos com palavras dos cegos de Jericó. Nós contemplamos agora o Senhor. Envergonha-nos pensar nas ninharias que em tantas ocasiões nos levaram a desculpar-nos ou a perder a serenidade. Quantas miudezas que talvez tenhamos agigantados. Quantos maus momentos que poderiam ser evitados com um pouco mais de paciência e de domínio interior. Fazemos o propósito de não nos queixarmos e de oferecer pequenas humilhações da convivência diária. Também aí, nesses detalhes que parecem de pouca monta, imitemos ao Senhor. Começaram a cuspir-lhe: Senhor, como foi possível? A ti. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, com essa
dura reflexão, bem dura. Nós podemos perceber aqui o quanto de serenidade, o quanto de mansidão o Senhor trata a humanidade, e o que Ele pede por nós é também o perdão dos nossos, que possamos perdoar aos que nos ofendem. E aqui o Senhor ainda termina dizendo, nessa reflexão, quantas miudezas que talvez tenhamos agigantado, quantas coisas pequenas que tiram a nossa serenidade, a paz e a paciência do nosso coração. Quantos maus momentos que podiam ter sido evitados com um pouco mais de paciência e de domínio interior. Imagina qual seria a tua reação se alguém começasse a cuspir, te esbofetear, te maltratar. E aqui olha a serenidade com que o Senhor lidou com isso. Como uma ovelha levada ao matador. Que possamos fazer o propósito de não nos queixarmos e de oferecer as pequenas humilhações da convivência diária. As pequenas humilhações da vida diária. Não queira se engrandecer, não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos. Baixa o ego, baixa a vaidade e oferece essas humilhações que você pode estar passando aí na tua família, na tua casa, como o Senhor ofereceu. Também aí, nesses detalhes que parecem tão pequenininhos, né? Que não tem valor, não tem, né? Tão pequeno, esse pequeno sacrifício que você pode fazer, mas é também uma imitação do Cristo. Ontem nós vimos que, como pequenas crianças, né? Uma criancinha que fica observando a mãe e o pai, e depois começa a imitar o pai e a mãe, né? Bem pequenininhos, que possamos estar sempre ao lado de Jesus, para que possamos imitá-lo e oferecer as humilhações diárias, as humilhações da tua casa, no teu trabalho, não querer se engrandecer, que a justiça seja feita pelo Senhor. E que no dia de hoje o Senhor possa estar nos guardando, a exemplo da nossa oração do Pai Nosso, possa estar nos livrando do mal e dar-nos a graça do perdão. Que o pedido de hoje, do dia de hoje, seja para podermos perdoar os nossos irmãos. Cleidiane, bom dia, que Deus te abençoe. E assim que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, abençoe o nosso dia, as nossas famílias e nos dê a paz. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Bom dia, Fabiana. Que o Senhor abençoe cada um de nós. E até amanhã. Amanhã um pouco mais tarde, mas amanhã à noite, com a graça de Deus, estaremos juntos. Um beijo para vocês.